Há um século, no Vale dos Reis, no Egito, um arqueólogo entrou em uma tumba real e descobriu um dos maiores tesouros da história. Nada, mas nada mesmo como a tumba de Tutancâmon jamais havia sido descoberto. Mas em poucos meses, homens que tinham entrado na tumba começaram a morrer. A imprensa começou a criar fábulas sobre a maldição de Tutancâmon. E a lenda se espalhou. O mundo todo ficou viciado. Não era só pelos elementos sobrenaturais, mas pela história sobre obsessão, ciúme e morte. Estudiosos conceituados dizem que era uma grande besteira. Mas as pessoas adoravam. Mas se a maldição era uma grande besteira, será que haveria outra explicação para as mortes? O DNA dentro da tumba poderia ter sobrevivido milhares de anos. Ah, que coisa emocionante. Será que a tumba em si continha algum elemento fatal? Pode causar infecções pulmonares e ainda sepse e morte. E, por fim, será que a ciência moderna é capaz de explicar a lenda da maldição de Tutancâmon? A tumba de Tutancâmon. Uma história de morte. Todos os anos, no outono, o Egito todo entra em comoção. Arqueólogos do mundo todo vão para lá para buscar tesouros nos sítios históricos. Atrás de mim está um verdadeiro frenesi. Tá todo mundo gritando, parece uma linha de produção de homens, areia e poeira. Cada um desses homens espera fazer uma grande descoberta. E com isso, eles esperam poder sair nas manchetes do mundo todo. De um modo geral, isso não acontece. Mas quando acontece, é de uma importância gigante. Como paleoantropóloga, eu estudo as histórias humanas no cerne da nossa antiguidade. A minha família é do Iêmen. E eu sou fascinada pela história do Oriente Médio. E para mim, como para os arqueólogos escavando no deserto hoje, é uma inspiração ver a maior descoberta arqueológica de toda a história. Em 1922, uma equipe liderada pelo arqueólogo inglês Howard Carter descobriu a tumba do faraó adolescente Tutancâmon. Era a primeira tumba de faraó praticamente intacta que já fora descoberta. Ela continha milhares de tesouros. De bigas reais ao sarcófago do próprio Tutancâmon, com direito a uma máscara mortuária dourada deslumbrante. Multidões imensas desceram para a tumba. E jornais do mundo todo anunciaram a descoberta do século. As descobertas de Carter foram enviadas via Rio Nilo para o Museu de Antiguidades Egípcias, no Cairo. Hoje, milhões de pessoas vêm para cá para ver os tesouros de Tutancâmon. E eu queria descobrir por que eles tiveram um impacto tão grande na egiptologia e no mundo. Então, com essa descoberta, você acha... Por que você acha que as pessoas são tão obcecadas por Tutancâmon? Foi uma descoberta enorme. Ninguém nunca tinha visto nada igual. Antes, as pessoas tinham vislumbres fascinantes de tumbas reais com muitas joias, sarcófagos. Só que dessa vez foi tudo junto. E era um luxo que ninguém nunca tinha visto. Tinha ouro, brilho, tinha tudo.
Todo mundo tá fotografando no museu. Isso mexeu com a imaginação de todos. Estamos cercados de pessoas que vieram aqui só para ver essas peças. Hoje, o maior tesouro da tumba está bem no centro do museu. Esta é a máscara mortuária de Tutankhamon. Ela teria sido colocada em cima da múmia dele. É tudo muito suntuoso. Me explica o que tem aqui. É mesmo. Ela foi feita com 2 folhas de ouro, marteladas e conectadas. E todas as pedras preciosas sob o controle do Egito estão representadas nesta linda peça. Vemos ouro, que vinha do Egito e da Núbia. E as listras do cocar são feitas de pasta de vidro. Caramba, Ninguém entendi. imaginaria. Vemos vidro por todo canto hoje em dia. Tem aqui na nossa frente. Mas na época dele, tinha acabado de ser inventado. Era o material mais chique da época. Então, naquela época, veríamos isto e diríamos, nossa, isso é que é opulência. Tem mais alguma pedra preciosa por aí? Tem, as pupilas são de obsidiana e os olhos são de quartzo. Tem turquesa, cornalina, lápis lazuli. É inacreditável, só vendo com os próprios olhos. A função da máscara mortuária era guiar o espírito de Tutankhamon de volta para o local de repouso no corpo dele. A gente está acostumado a admirar a frente da máscara, mas tem muito mais na parte de trás. Você pode falar um pouco sobre isso? Na parte de trás tem inscrições do Livro dos Mortos. Ah, certo. Pois é. Entendi. Então não é só uma máscara para proteger e vigiar a múmia dele, mas ela contém também feitiços que fariam rituais de proteção para a múmia dele chegar até a vida após a morte. É realmente espetacular. A parte de trás da máscara conta a sua própria história. E é importante sempre lembrar disso como arte egípcia. Ela é linda e suntuosa, mas também tem uma função ritualística. Acredita-se que Tutankhamon tenha morrido com apenas 19 anos de idade. Para preservar o corpo dele para a vida após a morte, os sacerdotes o desidrataram com sais e guardaram os órgãos dele em vasos entalhados à mão. Durante a mumificação, os embalsamadores teriam removido os pulmões, o fígado, o estômago e os intestinos, e cada um desses órgãos ficaram em vasos individuais para que ele voltasse à vida. Os melhores artesãos da antiguidade faziam essas peças. Olha só esse rosto de Tutankhamon. Foi talhado em alabastro com muita delicadeza. Para proteger os tesouros dos ladrões de tumbas, havia uma guarda especial. Este é o deus Anubis. Ele está reclinado com as patas estendidas e com um olhar atento e feroz ao mesmo tempo. Completamente alerta, vigiando o túmulo de Tutankhamon. Ele teve êxito durante uns 3.000 anos. Parabéns pra ele. Parabéns. Mas estes tesouros espetaculares não são o único motivo pelo qual o mundo ficou obcecado por Tutankhamon. Em poucos meses, notícias de uma série de mortes misteriosas começaram a se espalhar. As vítimas morriam de diferentes males, como pneumonia, assassinato ou suicídio. E todas tinham alguma ligação com a tumba. Para os jornais, essas mortes exóticas foram uma mina de ouro. E eles começaram a espalhar boatos sobre a maldição de Tutankhamon. Essa é uma matéria do jornal The Daily Mirror. Segundo a matéria, o número de mortes aumentava exponencialmente até que eles começaram a simplesmente listar o nome das vítimas da maldição. Então aparecem aqui Sr. Archibald Douglas Reed, Professor Lafleur, Sr. H.G. Evelyn White, M. Benedict, Coronel Aubrey Herbert, Sr. J. Gould, Sra. Evelyn Waddington Green, Dr. Jonathan W. Carver. A matéria foi levada a sério por leitores do mundo todo.
Por que essa história mexia tanto com a imaginação das pessoas? Era só o fascínio pelo Oriente tão exótico? Ou será que havia alguma coisa acontecendo mesmo? Eu me pergunto, será que alguma coisa acontece com a arqueologia nesse lugar tão cheio de vida e cheio de história? Eu me pergunto se tem um quê de obsessão ou talvez até de loucura na egiptologia. Para entender a história extraordinária da maldição, eu tenho que pesquisar Howard Carter, o homem cuja obsessão levou à descoberta da tumba. Amanhã eu vou pro Vale dos Reis. Eu tô fascinada com como essa única tumba cativou completamente toda a imaginação do mundo por tanto tempo. Será que a maldição que enfeitiçou o mundo teria um quê de verdade? Algo que possa explicar as mortes que foram atribuídas a Tutankhamon? Eu estou investigando a verdade por trás da nuvem sombria que pairou sobre a descoberta da tumba de Tutankhamon. Para isso, eu vou voltar ao início. Ao homem cuja determinação o levou à tumba, Howard Carter. O egiptólogo Chris Naughton passou anos estudando Carter e o fascínio que o atraiu ao Egito. Na juventude, Carter veio ao Egito como artista para fazer cópias detalhadas de pinturas egípcias. Então, essas aquarelas fazem parte de uma coleção que o Carter pintou. Ele era adolescente e a riqueza de detalhes é incrível. Cada uma por si só é uma obra de arte, uma obra-prima em miniatura. Ele era talentoso, muito talentoso. Carter logo ficou fascinado pela cultura egípcia e queria muito ser arqueólogo. Mas esse mundo era restrito aos ricos com alto nível de escolaridade. A egiptologia era restrita à elite. E o Carter não era parte dessa elite. Ele não era um acadêmico, ele não era de uma família rica. O Carter era uma espécie de forasteiro na egiptologia. Mas o jovem tinha algo que muitos de seus colegas mais ricos não tinham: determinação. Através do trabalho dedicado e de sua paixão pelo Egito, Carter foi ganhando espaço na arqueologia, decidido a descobrir seu próprio tesouro. Era uma época de descobertas verdadeiramente espetaculares. E o Carter claramente queria fazer uma descoberta desse tipo. Aos poucos, a busca de Carter foi se concentrando no Vale dos Reis. Localizado 480 quilômetros ao sul de Cairo, o sítio tinha sido usado como necrópole dos faraós por quase 5 séculos. Alguns arqueólogos achavam que todos os tesouros do vale já haviam sido descobertos. Mas Carter estava decidido a encontrar o mais espetacular de todos: a tumba do faraó adolescente Tutankhamon. Em 1917, a busca de Carter começou de fato. Mas passados 5 anos, ele ainda estava procurando. Acho que as pessoas estavam deixando de acreditar no que ele estava fazendo, e ele mesmo diz em seu relato publicado: nós já tínhamos escavado no vale por várias estações, com resultados muito esparsos. Todos à volta dele estavam começando a achar que era hora de parar, mas ele estava decidido, talvez até obcecado. Mas apesar de alguns estarem perdendo a fé em Carter, havia um homem que compartilhava a obsessão dele.
George Herbert, o 5º conde de Carnarvon, era um aristocrata sedento por aventura. Ele amava corridas de cavalo, carros velozes e, acima de tudo, o Egito Antigo. Diferente de Carter, a família de Carnarvon era da elite abastada e tinha dinheiro para gastar em escavações no deserto. Os dois formaram uma parceria de muita proximidade. Carnarvon financiou as buscas de Carter no Vale dos Reis. Mas em 1922, Carter não tinha encontrado nada. E até a paciência de Carnarvon estava chegando ao fim. Mesmo assim, Carter convenceu seu financiador a dar a ele uma última chance. No outono de 1922, Howard Carter partiu mais uma vez em sua busca por Tutankhamon. Ele sabia que se falhasse, não haveria uma próxima vez. O Vale dos Reis é um dos sítios mais sagrados do Egito Antigo. Quando Carter chegou em 1922, cerca de 60 tumbas já haviam sido descobertas. No início, ele não achou nada. Mas então, de acordo com os relatos do próprio Carter, um ajudante encontrou um degrau de pedra na areia. Ele fazia parte de uma escada milenar entalhada no leito da rocha. Essa descoberta levou a um tesouro. Mas os homens envolvidos começaram a morrer. A imprensa rapidamente colocou a culpa em uma maldição. Mas qual seria a verdadeira explicação para as mortes dos descobridores da tumba? Em novembro de 1922, a busca inexorável de Howard Carter pela tumba do faraó havia finalmente terminado. A equipe dele tinha descoberto uma escada milenar entalhada na rocha no Vale dos Reis. A egiptóloga Salima Ikram passou décadas estudando o que aconteceu em seguida. É pra cá que nós vamos. É a grande tumba de Tutankhamon. Não parece nada demais. Não parece ser a porta para uma das maiores descobertas de todos os tempos. Uma tumba tão importante que mudou o curso da história. Depois de escavar toneladas de cascalho, Howard Carter encontrou uma porta lacrada. A abertura teria sido por aqui? Tudo isto aqui estava fechado, aí ele removeu algumas pedras, eles iluminaram e verificaram se não tinha nenhum gás que pudesse matar todo mundo lá dentro. E aí, naquela luz tremulante, ele olhou aqui para dentro e só viu o brilho do ouro e outras coisas maravilhosas. Mesmo tendo passado décadas sonhando com este momento, é improvável que Carter tenha imaginado quantos tesouros tinham dentro daquela tumba. Quando o Carter entrou, isto aqui estava lotado de objetos. Tinha camas aqui com pilhas enormes de oferendas em cima e embaixo. Tinha pedaços de bigas, caixas cheias de joias. Mal dava para entrar. O motivo para a aparência caótica da tumba de Tutankhamon talvez tenha sido a sua morte precoce. Com apenas 19 anos, é improvável que sua tumba real já estivesse terminada.
O que parece é que os sacerdotes tiveram que usar uma tumba menor, construída para uma personalidade menos importante, e a encheram de coisas. Então, ela, nós temos permissão especial para entrar aqui. Esta é a câmara principal. Aqui tinha vários altares, aí vinha o sarcófago. Dentro tinha um ninho de caixões. E bem no interior estava a máscara dourada em cima do corpo do rei. E como você acha que Howard Carter reagiu quando ele viu a máscara mortuária? Imagina você ver esse objeto lindíssimo naquela luz tremulante. E é mais emocionante porque por trás da máscara está o corpo do rei. Esse é o Tutankhamon? Isso. Esse é ele. É incrível como dá pra ver os detalhes. Qual a sua opinião sobre Tutankhamon? Pra ser sincera, eu gosto muito dele. Porque quando eu era pequena, ele é um dos motivos pelos quais as pessoas faziam egiptologia. E eu tive a oportunidade de estar na presença do próprio Tutankhamon. Isso dá uma sensação de intimidade. E eu também me sinto um pouco protetora. Ah, entendi. Howard Carter tinha encontrado a tumba dos seus sonhos. Ele e sua equipe começaram a catalogar cada um dos milhares de tesouros. Mas apesar de Carter ser o supervisor do que acontecia dentro da tumba, os eventos do lado de fora logo fugiram do controle dele. Houve muita comoção. A imprensa veio toda para cá, multidões vieram para cá. Todo mundo que estava no Egito, na verdade, largou todos os planos que tinha para vir a Luxor. As pessoas ficavam aglomeradas na boca da tumba, todo mundo esperando para ver o que estava acontecendo. Às vezes parecia um chá da tarde, com algumas senhoras tomando chá e outras tricotando. Logo, o mundo todo estava obcecado. A tumba foi aberta exatamente no momento em que a fotografia, o cinema e a publicidade estavam mudando o mundo. E Tutankhamon se tornou uma sensação dos tempos modernos. Ele virou marca de limão na Califórnia. Designers de joias copiavam o estilo de Tutankhamon. E os estudantes se fantasiavam de múmia do jovem faraó. Os jornais brigavam por qualquer migalha da maior notícia do planeta. Tinha uma multidão querendo entrar e também a imprensa. Então era um verdadeiro circo midiático. Tinha jornalistas por todos os lados, ficavam cercando a tumba como urubus. Como foi isso pro Howard Carter e pro Carnarvon? Como eles lidaram com isso? Carter queria muito continuar o trabalho, mas acho que houve um temor de... Será que eu vou fazer isso direito? Sabe-se lá o que vou encontrar? E, no fim das contas, a decisão dele, que talvez não tenha sido a melhor, foi de conceder exclusividade ao jornal The Times. E não aos outros veículos de imprensa. Era raro alguém conceder direitos exclusivos ao The Times? Nunca tinha havido uma descoberta desse tipo, então fazer isso era uma coisa completamente nova na arqueologia, porque a imprensa nunca tinha se interessado tanto por ela. E é claro que os outros jornais ficaram danados com isso. Um dos jornalistas que ficaram de fora do pacote exclusivo do London Times foi Arthur Weigel. Weigel tinha começado sua carreira como arqueólogo e tinha inclusive trabalhado com Howard Carter. Mas quando Carter ficou mundialmente famoso com a descoberta de Tutankhamon, Weigel já trabalhava como jornalista. Ele nunca foi um arqueólogo tão bom quanto Carter, e agora o Howard Carter tinha feito aquela descoberta. Arthur Weigel estava se mordendo. Weigel era jornalista. Queria uma matéria que vendesse. Então resolveu inventar. Se Carnarvon entrar, ele não viverá 6 semanas. Essa profecia logo viria a assombrar os envolvidos na descoberta.
e faria com que a tumba de Tutancâmon ficasse famosa por muito mais que tesouros. No interior do sul da Inglaterra fica Beacon Hill. De lá se avista Highclere, a mansão do Lord Carnarvon, agora famosa por ser a locação de Downton Abbey. Em fevereiro de 1923, Carnarvon compareceu à abertura da Câmara Sepulcral de Tutancâmon. O jornalista Arthur Weigel ouviu Carnarvon fazendo piada ao entrar. Weigel supostamente teria dito que Carnarvon não viveria mais do que 6 semanas. Pouco mais de 6 semanas depois, Carnarvon tinha morrido. Ele morreu na manhã do dia 5 de abril de 1923, no Grand Continental Hotel, no Cairo. A causa da morte foi pneumonia e sepse pela mordida de um mosquito infectado. Mas em poucos dias surgiram histórias na imprensa que sugeriam que a morte de Lord Carnarvon foi resultado de algo mais sinistro. Os jornais ficaram cheios de boatos de que sua morte foi causada por uma maldição. Uma punição por ter perturbado o descanso do faraó. E a imprensa não precisou esperar muito por mais uma história. George J. Gould era um ferroviário milionário de uma das famílias mais ricas dos Estados Unidos. Como muitos dos super ricos, Gould gostava de velejar, jogar polo e viajar. Em 1923, ele foi ao Egito. Como dezenas de turistas ricos, ele visitou a atração mais sensacional do país. Aqui, junto com outros visitantes VIPs, ele pôde entrar e observar a tumba de Tutancâmon. Ele logo apresentou uma febre. Depois de 1 mês, ele tinha morrido. Só havia se passado 6 semanas desde a morte de Lord Carnarvon. Curiosamente, a longa lista de problemas dos 2 homens incluía a mesma infecção pulmonar. Pneumonia. Então, somente 1 ano depois, um egiptólogo que havia estado na abertura da tumba cometeu suicídio. De acordo com os jornais, Hugh Evelyn White deixou um bilhete dizendo: "Eu sucumbi a uma maldição." Em menos de 2 anos, 3 dos homens que entraram na tumba haviam morrido. Atiçada pelos jornalistas, a lenda da maldição de Tutancâmon foi ganhando força. Seria a maldição apenas uma criação da mídia? Ou teria ela se originado de algo mais antigo? Ela, venha aqui, vou te mostrar uma coisa. Essa é uma das minhas maldições favoritas. Se você entrar na minha tumba e fizer algo terrível como roubá-la, eu vou quebrar o seu pescoço como o desse pássaro. É uma maldição bem violenta. Bem, se você estiver protegendo a sua tumba, precisa ter algum tipo de ameaça, senão ninguém vai dar atenção. A evidência apontada por Salima Ikram mostra que há 4.000 anos, maldições eram usadas para afugentar ladrões de túmulos. Se você entrar na minha tumba e for impuro e sujo, que o Conselho dos Deuses te espanque e torça o seu pescoço. E logo no canto, você vê um mangusto atacando um malfeitor, arrancando seu pescoço a mordidas. Qual é a sua opinião sobre maldições? As pessoas falam sobre as maldições e às vezes acontecem séries de eventos azarados e a gente se pergunta se você não está produzindo sua própria maldição ao acreditar nessa ideia e, sabe, fazer com que a má energia se apresente. Inspirada por tumbas antigas e alimentada pelas mortes recentes, a maldição agora tinha uma vida própria. Sedentos por histórias, os repórteres iam adicionando nomes à lista.
como o de Ali Kamel Fahmy Bey, um egípcio morto a tiros por sua esposa em Londres. Bey havia visitado o túmulo meses antes, e sua morte foi atribuída à maldição. Mas e se houvesse outra razão pela qual as pessoas ligadas à tumba estavam morrendo? Uma razão que a medicina finalmente pode entender. Eu vim até Luxor, próximo ao Vale dos Reis, para visitar a casa de Howard Carter. Bob Bianchi é um especialista na descoberta de Carter. Será que ele saberia explicar por que na década de 1920 as notícias sobre a maldição se espalharam tão rapidamente? O que acha que havia especificamente na descoberta de Tutankhamon que despertou a imaginação das pessoas e fez ele ser tão popular? Por um lado, a Europa e os Estados Unidos tinham acabado de sair da terrível Primeira Guerra Mundial. E havia muitas pessoas que perderam filhos, namorados, maridos. E eu acho que a descoberta de um faraó morto despertou essas lembranças. E não foi só a Primeira Guerra Mundial, houve também a gripe espanhola. Sim. Sabe, a grande pandemia do século. Eu acho que todo mundo estava pensando na morte. E esse era um indivíduo morto que havia sido imortalizado e enterrado junto com muita riqueza. E eu acho que as pessoas se identificaram por suas ideias de luto, de pesar e de recordar. A guerra e a doença não eram os únicos motivos pelos quais a morte estava no ar. O misticismo e o ocultismo estavam ganhando popularidade. Acima de tudo, um movimento chamado espiritualismo, que promovia sessões espíritas para falar com os mortos. O espiritualista mais famoso do mundo era o escritor Arthur Conan Doyle, mais conhecido como o autor de Sherlock Holmes. Arthur Conan Doyle atribuiu a morte do Lord Carnarvon ao que ele chamava de elementais, que seriam uma força sobrenatural controlada pelos sacerdotes encarregados de proteger o faraó morto. E quando a tumba foi violada, esses sacerdotes liberaram esses elementais que levavam à destruição à pessoa que invadiu a sepultura. Impulsionada pelo famoso autor, a lista de supostas vítimas da maldição de Tutankhamon ficou ainda maior. Logo foi incluso um oficial do exército britânico assassinado no Cairo e o meio-irmão do Lord Carnarvon, que morreu de sepse em 1923. A imprensa estava atirando para ainda mais lados, mas um dos pontos na lista de nomes chamou minha atenção. Em apenas 6 semanas, 2 homens que tinham entrado na tumba, Carnarvon e George J. Gould, morreram após sofrer da mesma doença, a infecção pulmonar conhecida como pneumonia. Será que algo na tumba poderia ter causado as 2 infecções? E será que a medicina poderia descobrir o quê? Eu vim até Londres me encontrar com um especialista em doenças do Antigo Egito e em pneumonia, o Dr. Houghton Ashrafian. Na sua opinião, como o Lord Carnarvon morreu? O Lord Carnarvon vinha se expondo a muitos agentes contaminantes no ambiente, porque ele visitava cidades sujas, visitava tumbas sujas, e é provável que ele sofresse de doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, o que é isso? Aqui nós temos um lóbulo do pulmão que seria bastante similar à patologia que seria encontrada em Lord Carnarvon em seus últimos dias. O pulmão sofreu severamente com infecções e pneumonia. E todo o pulmão parece congestionado. Ele não permite que a pessoa respire adequadamente, não permite que o pulmão se limpe.
Assim, a pessoa ficaria tossindo, com dificuldade de respirar, e isso poderia levar bactérias a entrar na corrente sanguínea, o que poderia causar febre. Como mostram as fotografias, Lord Carnarvon fez diversas visitas à tumba e entrou em seu interior. A tumba pode conter muitos agentes contaminantes, que podem incluir vírus, podem incluir bactérias, que podem vir do mofo ou de fungos. E ao entrar nessa tumba, corre-se o risco de se expor a todos esses agentes em potencial. E como resultado, isso pode causar infecções pulmonares persistentes e podem levar à sepse e à morte. Então, patógenos mortais da tumba podem ter infectado Lord Carnarvon e George J. Gould. Seria isso e não a maldição o verdadeiro elo entre a morte súbita dos dois homens? A próxima pista se encontra bem longe no leste europeu, onde uma sequência de mortes misteriosas levam a mais uma tumba aberta. Na década de 1970, a cidade polonesa de Cracóvia foi abalada por um escândalo horripilante. Sem aviso, uma série de arqueólogos e cientistas começaram a morrer. A imprensa revelou que todos os homens haviam visitado o mesmo local: a Catedral de Wawel. Nos anos anteriores à Segunda Guerra Mundial, a catedral havia caído em degradação. Na década de 1970, ela precisava urgentemente de reformas. Mas isso implicaria em mexer na tumba de um dos maiores reis da Polônia, Casimiro IV Jagiellon. A decisão coube ao cardeal Wojtyła, que viria a se tornar o Papa João Paulo II. Ele concedeu permissão para que se abrisse a tumba que havia permanecido intocada por 500 anos. Adam Boyack era um jovem fotógrafo e membro da equipe que entrou na tumba e abriu o sarcófago do rei. Eles levantaram a laje e nós vimos uma pilha de entulho. A cabeça do rei estava lá. Restos de seu corpo, restos de suas roupas e restos de sua coroa. Tudo estava lá naquele entulho velho. Foi uma experiência impressionante. As fotografias de Adam capturaram o momento em que o futuro Papa olhou para dentro da tumba. Essa é a foto do momento em que ele se inclinou para a frente e viu os restos mortais do rei. Eu imagino que essa seja uma tumba polonesa muito significativa que não era aberta havia 500 anos. Devia haver pessoas dizendo: não é ruim estarmos mexendo nessa tumba? Esse assunto veio à tona. Algumas pessoas disseram isso. Membros do prelado disseram: por que mexer nos restos mortais? Por que tocar nos restos mundanos? Devemos deixá-los em paz. Obviamente, o nosso cardeal tinha outra opinião. Mas não foram apenas relíquias religiosas que a equipe encontrou na tumba. Os arqueólogos disseram que o ar tinha um cheiro forte de decomposição. Logo depois, o rei foi reenterrado em sua tumba. Câmeras de TV captaram um trabalho bem feito. Mas então, membros da equipe começaram a ficar seriamente doentes. Stefan Walter morreu por um distúrbio hemorrágico. Jan Merlach por um aneurisma. E Felix Danczak por hemorragia cerebral. No total, mais de 10 membros morreram de forma prematura.
Começaram a correr boatos sobre uma maldição. Uma punição infligida por um rei antigo por ter seu sono perturbado. Mas durante as escavações, os cientistas colheram amostras para examinar. As amostras da tumba foram trazidas à Universidade de Agricultura na Cracóvia para serem analisadas. Naquela época, o professor Wiesław Barabás era um jovem assistente de laboratório. Ele ajudou a analisar as amostras da tumba. Após coletar as amostras, elas foram colocadas nessas placas de Petri esterilizadas. Eram fragmentos do sarcófago, do manto, das urnas e um tipo de resíduo de poeira que havia sobrado. Nós, então, esperamos por 3, 4, 5 dias, 6 dias e nada cresceu. Então, o professor disse: nós precisamos utilizar uma outra técnica. Os cientistas aqueceram as amostras. Em uma delas, contendo material do osso do joelho do rei morto, despertou um fungo que havia ficado dormente por séculos. Dentre esses fungos, nós descobrimos um fungo muito interessante e muito específico, o Aspergillus flavus. Aspergillus flavus é uma toxina potencialmente mortal, que pode atacar pulmões enfraquecidos. Ele também pode causar falência dos órgãos e derrames. Os cientistas trabalhavam no laboratório. Mas então, um jornalista começou a fazer perguntas. Esse jornalista veio até aqui, a Biblioteca Jaguelônica, para iniciar sua investigação. Qual foi a primeira vez em que o senhor ouviu falar dessa história? Um dia, um amigo meu veio me ver e, de repente, me contou uma coisa incrível relacionada ao castelo de Wawel. 3 pesquisadores da tumba aberta de Casemiro IV Jaguelão haviam morrido. Assim, eu logo telefonei para o microbiólogo professor Smick. O professor Smick contou a Svies que nos restos do osso do joelho ele encontrou o fungo mortal Aspergillus flavus. Svies imaginou que isso, não uma maldição, era a causa das mortes. E contou ao mundo. E só depois disso, todo mundo ficou sabendo que pesadelo, que coisa terrível o Aspergillus flavus poderia ser. Agora, Svies começou a se perguntar se a mesma toxina poderia explicar outra maldição de uma tumba. Uma história que começou quase 50 anos antes. Então ele viajou até o Vale dos Reis para investigar a tumba de Tutankhamon. Por que o senhor acha que havia uma ligação com Tutankhamon? Ao estudar os materiais retirados da tumba de Tutankhamon, eu notei que o número de mortes no Egito era similar ao número de mortes dos pesquisadores na Cracóvia. E era também a primeira vez que ambas as tumbas eram abertas desde os funerais. E essa não era a única ligação com Tutankhamon. O Aspergillus flavus cresce bem em grãos. E a tumba de Tutankhamon continha grandes suprimentos de pães e grãos crus como alimentos para o além-vida. Também, pouco antes de sua morte, Lord Carnarvon sofreu de uma inflamação em volta do nariz e dos olhos.
um possível sintoma de infecção por aspergilos. Assim, algumas das mortes atribuídas à maldição parecem ter outra explicação. Para descobrir mais, eu quero investigar quais as condições em campo há um século para Carter e sua equipe arqueológica e para um homem em específico que teve um papel central na escavação. Arthur Macy era um arqueólogo brilhante que trabalhava no Metropolitan Museum, em Nova York. Ele era especialista em preservação de artefatos antigos. E na tumba de Tutankhamon, ele se encarregou de preservar mais de 5.000 deles. Macy era contemporâneo de Carter e alguém com um longo histórico de trabalhar em escavações arqueológicas, alguém que conhecia objetos muito bem. No Egito, Macy logo se tornou o braço direito de Carter. Os dois homens catalogaram obsessivamente milhares de tesouros, mas o trabalho era difícil. Essa tarefa imensa e extremamente delicada não é executada na comodidade de um laboratório com ar-condicionado, sabe? Para Carter e Macy, isso acontecia no calor do deserto, no Vale dos Reis, dentro da tumba, que é muito, muito abarrotada. Com o sol ardendo, com a imprensa, turistas, VIPs te atrapalhando por toda parte. As condições eram muito, muito difíceis. Com as temperaturas chegando a mais de 37 graus, Macy e Carter precisavam desesperadamente de um lugar fresco para trabalharem. A egiptóloga Salima Ikram me mostrou a tumba de outro faraó, que logo recebeu uma nova função. É incrível! É bem fantástica. Mas ela tinha outro uso na época de Carter? Sim, a tumba de Tutankhamon era tão pequena e apertada que, ao tirar os artefatos, eles precisavam levá-los para um lugar seguro e também um lugar que fosse próximo. Aqui era o laboratório? Aqui era o laboratório. Qual era o processo de cuidar desses artefatos? Macy montou um laboratório maravilhoso. Ele tinha um kit de química ali com bicos de Bunsen e todas suas substâncias. Que tipo de coisa eles estavam inalando? Bem, havia a poeira normal, que não dá para evitar, e qualquer coisa que os próprios objetos expeliam. Eles tinham pequenos fogareiros a gás para ferver e testar coisas e não tinham ventiladores. Eles ficavam sentados, com vapores e poeira e seja lá o que for, inalando tudo isso. Macy escavou centenas dos tesouros de Tutankhamon. Mas sua saúde começou a decair antes de terminar o serviço. Menos de 2 anos depois de chegar, ele precisou deixar o Egito. Assim como Carnarvon e Gould, Macy sofria de uma doença pulmonar. 4 anos depois, ele faleceu. A imprensa rapidamente atribuiu a morte de Macy à maldição do rei Tutankhamon. Mas haveria mesmo uma conexão entre a morte de Macy e seu trabalho escavando os tesouros de Tutankhamon? Eu quero a opinião médica do Dr. Hilton Ashrafian. Arthur Macy estava ciente da quantidade de poeira dentro das tumbas. Qual efeito isso poderia ter na saúde dele? A poeira em suas vias aéreas e pulmões pode levar a muitas doenças crônicas. No caso de Arthur Macy, o tipo de poeira a que ele teria sido exposto inclui dióxido de silício. A poeira do Saara contém cristais microscópicos de quartzo, conhecidos cientificamente como dióxido de silício. Ele é encontrado em tumbas, é inalado e é pequeno bastante para entrar nas vias aéreas, então ele estaria facilmente exposto aos problemas da silicose. A silicose é uma doença dos pulmões.
corpos estranhos ficam presos nas vias aéreas e o mecanismo de defesa do próprio corpo tenta agir e extraí-los das vias aéreas, só que não consegue, e como resultado há um grande fluxo de substâncias do corpo e das células. Eles não conseguem curar o pulmão, que fica cicatrizado, se contrai e não consegue funcionar normalmente, e isso resulta em uma amostra como esta. E eu imagino que Arthur Macy era alguém que passou anos dentro de tumbas e ambientes constantemente cercados de poeira, soprando poeira de amostras. Era o trabalho dele. Então, a superexposição a essas minúsculas partículas de poeira do deserto podem ter tido influência na morte de Macy. Mas no Egito, os cientistas fizeram outra descoberta. O dióxido de silício não era o único veneno mortal em potencial na tumba do rei Tutankhamon. No Cairo, cientistas do Museu Egípcio estão investigando os tesouros encontrados em sepulturas antigas. Eles fizeram uma descoberta que poderia ajudar a esclarecer a morte de Arthur Macy. Um dos arqueólogos que escavou a tumba de Tutankhamon e uma suposta vítima da maldição do faraó. Suas investigações estão focadas em uma substância preciosa que Macy manuseava regularmente: o auripigmento. Poderia me explicar o que é o auripigmento? O auripigmento é um mineral encontrado no leste do deserto do Sinai, no Egito. Ele era radiante e brilhante como o sol e dourado como a pele dos deuses. Os egípcios pegavam esse mineral, trituravam e faziam um pigmento. Valorizado por sua cor amarela, o auripigmento era amplamente usado em pinturas no Egito Antigo, inclusive em tesouros da tumba de Tutankhamon. Então, o que exatamente o auripigmento contém? Para descobrir, o restaurador Mohammed Ahmed Ibrahim prepara um teste chamado fluorescência de raio-x. O laser vai disparar raios X da máquina. Certo. Ele vai atingir os pigmentos e uma assinatura química singular vai ser rebatida e aparecer na tela do computador. Viu os gráficos se formando, subindo e descendo? Isso é incrível. É incrível. O que é essa ponta mais alta? O que é isso? É cálcio. É uma pedra feita de carbonato de cálcio. Certo. Então uma não é pedra algo calcária. preocupante, né? Isso, mas também temos arsênico. Que é o próximo ponto alto. Exatamente. Então isso... Tem uma grande quantidade de arsênico aí. Uma exposição por curto período não te levaria à morte, mas uma exposição prolongada é muito prejudicial. E Arthur Macy tinha um hábito que pode ter deixado sua exposição ao arsênico ainda mais perigosa. Nós sabemos, pelas anotações, que o Macy provavelmente provava alguns dos materiais. Nas anotações, ele dizia, tem um sabor um pouco salgado. Por que ele provava? Isso é um mistério pra mim. Eu com certeza não faria isso. Você provaria? Não, nunca. Eu compreendo, Macy. Eles tinham pouca tecnologia naquela época. E você usava o que tinha disponível. Se quisesse saber se havia sais em algo, talvez você até provasse um pouquinho pra descobrir. Portanto, substâncias tóxicas na tumba podem ter causado ou acelerado a morte de Arthur Macy. Mas assim como Lord Carnarvon e o milionário George J. Gould antes dele, a imprensa incluiu Macy na lista de vítimas da maldição do rei Tutankhamon. Ao longo da década de 1920, a maldição de Tutankhamon estava cativando leitores do mundo todo, enquanto um Howard Carter frustrado via o mito como uma distração de sua grande descoberta e uma ridicularização da morte de seus amigos e colegas próximos. Ele colocava a culpa diretamente sobre um homem. O colega arqueólogo que virou jornalista, Arthur Weigel. Eu vou voltar a me encontrar com o egiptólogo Bob Bianchi para descobrir mais sobre o Weigel e seu papel na história da maldição.
Howard Carter tinha um monopólio com o London Times. E para o Weigel poder competir, ele precisava de uma outra história atraente. Ou seja, se o Times está noticiando isso, nós precisamos falar de alguma coisa que não está no Times. E a história paralela era adotar uma tática não científica. Weigel precisava gerar um público leitor e disse: eu vou escrever de qualquer forma porque o público vai adorar. Conforme os anos passaram, a maldição de Weigel adquiriu vida própria. A mídia não desistia da história da maldição. E então, no Courier e no Advertiser de 1929, 7 anos após a morte de Carnarvon, saiu um artigo com o título A Maldição dos Faraós. 10º descobridor de tumba é abatido. E o artigo então explica como um tal de Jonathan Carver foi morto em um acidente de carro após ter visitado a tumba. E essa foi mais uma tentativa da mídia de continuar a história. Mas em uma reviravolta estranha, Weigel se tornaria uma vítima do mito da maldição que ele mesmo criou. A maldição de Arthur Weigel. Teria o próprio Sr. Arthur Weigel morrido como resultado da maldição? Sr. Ernest A. Wallace Budge, o maior egiptólogo vivo, declarou a mim a seguinte opinião ontem. Eu acredito firmemente que Arthur Weigel faleceu como infeliz vítima de uma maldição. Pode não ter sido uma maldição real, mas autoinduzida. Parece que esses dois não se gostavam. O Sr. Weigel morreu no hospital de Londres como resultado da ingestão de haxixe e vício em outras drogas. Dá pra imaginar publicar hoje em dia uma coisa dessas em uma espécie de obituário? As suposições de Budge sobre drogas eram falsas, aparentemente motivadas por uma rivalidade de profissão com Weigel. O Express Newspaper se desculpou. Mas sua tentativa de ligar mais uma morte à maldição de Tutankhamon era prova da persistência do mito na imaginação do público. Conforme as histórias de maldição ficavam mais desenfreadas, um novo e surpreendente boato também surgiu na imprensa. De que o assassino oculto por trás dessas mortes não era sobrenatural, mas científico. Um boato que dessa vez Howard Carter não podia ignorar. Em 1923, um ano após sua descoberta, a tumba de Tutankhamon era o sítio arqueológico mais famoso do mundo. As mortes de homens ligados à tumba só aumentavam sua notoriedade. Acontecimentos que a imprensa sensacionalista atribuía à maldição do rei Tutankhamon. Mas então, um novo boato começou a circular. Por Carnarvon, Gould e Macy sofrerem de infecções pulmonares, será que um patógeno tóxico dentro da tumba de Tutankhamon estaria causando as mortes? Carter rejeitou a teoria. Ele achava que a tumba de 3.000 anos era antiga demais para conter algo vivo. E ele recrutou cientistas para provar. Em 1925, Carter abriu o sarcófago de Tutankhamon pela primeira vez. Ele compartilhou esfregaços coletados da múmia com microbiólogos britânicos. Essa pequena nota em um jornal fala sobre a análise de algumas das bandagens da tumba, que não foi coletada pelo próprio Carter, mas por um tal de Dr. A.C. Tyson.
que, com a permissão de Carter, revelou que as bandagens da múmia de Tutankhamon não continham nenhuma bactéria. E essa pequena nota deixa bem claro que essa pesquisa, esse estudo, foi conduzido para refutar essas ideias. Carter queria uma refutação robusta e científica para derrubar isso de vez e se livrar disso. Mas a ciência se desenvolveu muito nos séculos desde a descoberta de Tutankhamon. Usando tecnologia moderna, nós agora vamos recriar esses testes, procurando por micróbios letais que os cientistas de Carter podem não ter encontrado. Então precisamos de uma sepultura recém-escavada. A maior parte do Vale dos Reis foi revistado minuciosamente. E agora é um centro turístico. Por isso vou viajar 640 quilômetros para o norte, até um lugar onde os arqueólogos estão descobrindo uma rede de tumbas egípcias intocadas. Saqqara. Saqqara era o cemitério, a necrópole de Mênfis, a primeira capital do Egito unificado. Aqui estão enterrados reis, altos funcionários como vizires, mas também pessoas comuns. Milhares, talvez centenas de milhares de pessoas. Saqqara foi escavada pela primeira vez no século XIX. Mas nos anos recentes, arqueólogos descobriram dezenas de tumbas novas. Saqqara é o sonho de qualquer pessoa, de qualquer egiptólogo. Vir até aqui e aprender, treinar. Aqui em Saqqara nós temos mais de 25 missões arqueológicas internacionais trabalhando a cada ano. Nós achamos novas descobertas, novas tumbas, novas câmaras, múmias, sarcófagos. Mas 50% dos monumentos de Saqqara ainda estão escondidos por baixo da areia. Nós recebemos permissão para acessar uma das tumbas recém-abertas. E assim como Carter, vamos fazer exames microbiológicos em uma múmia antiga que encontraram. Enquanto a equipe se prepara, eu quero ver o que faz de Saqqara um lugar tão sagrado. A necrópole desfruta da glória do primeiro grande monumento do Egito. A pirâmide de degraus de Djoser. Construída há mais de 4.500 anos e com 60 metros de altura, ela foi o local de sepultamento do faraó Djoser. Nossa, que lindo, é incrível. O egiptólogo Dr. Bob Bianchi está me levando até o coração da pirâmide, seguindo os passos de tumbas antigas. Estamos na câmara original e achamos que essa parte bloqueada é uma das câmaras dos ladrões. Nós achamos que eles ficaram sem saída ao chegar aqui. Então viraram à direita e nós achamos que essa é uma câmara de ladrões, que eles abriram à direita. Isso acabou sendo inútil, então eles provavelmente voltaram e continuaram aqui para baixo. A descida nos faz passar por capelas projetadas para serem usadas pelo faraó no além-vida. É uma sequência de túneis, não é? Parece que basicamente entramos no cenário de Indiana Jones. É. Não fazemos ideia do que tem à esquerda ou à direita. Exatamente. No coração secreto da pirâmide, nós entramos na câmara sepulcral de Djoser. É simplesmente de tirar o fôlego, não? Isso é incrível.
Estamos vendo o sarcófago em que Joseph foi enterrado. Ele é feito de blocos individuais de granito vermelho de Assuan, que fica a centenas de quilômetros ao sul. Eu preciso mostrar uma coisa para as pessoas. Esses não são tijolos pequenos. 2 blocos cobrem tudo isso. Que loucura. A primeira coisa que me vem à mente é o quanto isso é trabalhoso. Lembre-se que eles abriram a câmara e depois tiveram a engenhosidade de baixar tudo isso. Seja com cordas ou, como algumas pessoas pensam, eles preenchiam com areia. Colocavam os tijolos na areia e depois tiravam a areia e eles baixavam. E esse era o local escuro, como uma mina de carvão. E é preciso pensar em como eles iluminavam o túnel que estavam cavando. E nós imaginamos que tenha sido com lamparinas a óleo. A pirâmide foi projetada por um político e arquiteto talentoso, conhecido como Imhotep. Nascido há mais de 4.500 anos, Imhotep não era faraó. Mas suas realizações foram tão espetaculares que, após a sua morte, ele era venerado como um deus. Essa pirâmide de degraus é cercada por dezenas de tumbas em ruínas e monumentos menores. Mas a tumba de Djoser foi planejada em uma escala completamente diferente. E Imhotep a construiu para durar. Quero fazer um monumento para a eternidade. O pau a pique usa materiais perecíveis que não vão sobreviver. Mas eu sei que a pedra é o elemento mais durável ao meu redor. E se eu conseguir criar um monumento funerário em pedra, ele viverá para sempre. A pirâmide de Djoser ainda está de pé. Porém, seus restos mortais foram roubados por ladrões da antiguidade. Mas a poucos metros dali, nós faremos exames microbiológicos em uma múmia que eles não encontraram. Será que ela possui pistas para uma explicação científica por trás da maldição do rei Tutankhamon? Eu estou procurando por evidências de patógenos letais em tumbas do Egito Antigo. Micróbios tóxicos que podem ter matado os homens que exploraram a câmara sepulcral de Tutankhamon há um século. Próximo às pirâmides de Saqqara, uma equipe está escavando uma necrópole antiga. Ela tem uma rede de tumbas com pinturas extraordinárias nas paredes. Mas o mais importante para minha investigação, elas contêm algo mais. Túmulos antigos. Será que eles contêm pistas para uma explicação científica por trás da maldição do rei Tutankhamon? Para descobrir, o cientista de conservação Abdelrazek El-Nagar está conduzindo análises microbianas nos resquícios encontrados. E ele tem a amostra perfeita para examinar. Uma múmia de mais de 2.000 anos. O que você procura nessa múmia em específico? O meu papel é investigar qualquer dano microbiano na múmia em si, porque materiais orgânicos são perfeitos para o crescimento de fungos e bactérias. A múmia tem a pele, e também seu invólucro é feito de linho, que também é um bom material. E a madeira também é feita de celulose, que é perfeita para o crescimento de fungos. Primeiro fazemos um pequeno exame com UV para localizar pontos e retirar amostras a serem identificadas e cultivadas depois no laboratório. Será que podemos desligar a luz, por favor? É um pouco impressionante ver uma múmia tão de perto, porque dá para ver claramente a marca do nariz e da boca. E isso faz lembrar que esse é um ser humano. Ver o passado assim é muito incrível.
Então, sob a luz UV, dá para ver algumas colônias de fungos aqui. Ah, é mesmo. Os pontinhos brancos indicam que talvez haja mofo antigo na múmia. Eu tô imaginando ou tem um pouco no nariz e na boca? Sim, tem. Tem um material vegetal sobre o próprio linho. É uma planta? Ai, que emocionante. Significa que alguém enterrou esse indivíduo com flores. É uma coisa muito sentimental de se colocar em um corpo. E a função desse tipo de planta pode ser por propósitos religiosos e também pelo ponto de vista da mumificação, porque pode ser um repelente de alguns insetos, às vezes. Então pode não ser só uma coisa por causa espiritual? do cheiro dela. Ou... Isso, exatamente. Entendi. Teria um propósito bem prático. Podemos ver os fungos antigos aqui que já morreram, mas o material de DNA dentro deles pode viver por milhares de anos. Há quase um século, Howard Carter pediu que especialistas examinassem amostras da múmia de Tutankhamon para extinguir um boato de que ela conteria patógenos letais. Mas eles não encontraram traços de micróbios vivos. Agora, será que nossos exames dos dias atuais descobririam patógenos que os cientistas de Carter não encontraram? Nós iniciamos o processo do cultivo e também da incubação e purificação das espécies de fungos. E nós descobrimos resultados muito interessantes. Após uma semana de incubação, podemos ver colônias aparecendo e podemos ver uma característica bem clara do Aspergillus flavus. É a segunda vez que eu ouvi o nome Aspergillus flavus. Anteriormente na minha jornada, eu visitei a Polônia, onde 10 pessoas morreram após entrar na tumba de um antigo rei. As mortes foram ligadas a um mofo tóxico encontrado no corpo do rei, o Aspergillus flavus. O mesmo mofo letal pode ser encontrado em múmias antigas do Egito. Será que o mofo teria causado algumas das mortes ligadas à maldição do rei Tutankhamon? Usando a tecnologia moderna, nós descobrimos um mofo letal vivendo em múmias antigas, o Aspergillus flavus. Será que ele poderia fornecer uma explicação científica para a maldição do rei Tutankhamon? Para descobrir, estou voltando a Londres para mostrar ao Dr. Hilton Ashrafian. Essa é uma placa do corpo no Egito e claramente há um fungo crescendo ali. É o Aspergillus clássico. Ele vive em corpos mortos ou em matéria em decomposição, então ele existe em praticamente todo o ambiente humano. Ele pode causar infecções pulmonares, mas nós só ficamos suscetíveis a adoecer por ele se formos expostos a uma alta dose ou se nosso sistema imunológico estiver fraco. Então, em uma tumba no Egito, onde havia múmias antigas, há exposição ao Aspergillus e, como resultado, ao olharmos para trás para pessoas como Mace, Carnarvon e George, que estiveram na tumba de Tutankhamon, eles também teriam sido expostos ao Aspergillus. Ele poderia causar febre, pneumonia e poderia causar sepse e morte. Após entrar na tumba de Tutankhamon, George J. Gold apresentou uma febre. Arthur Mace, uma infecção pulmonar. E Lord Carnarvon, pneumonia com inflamação do nariz e dos olhos. Todos sintomas da exposição ao Aspergillus flavus. Esses homens tiveram uma variedade de enfermidades, mas a intoxicação por Aspergillus se enquadra como uma causa ou fator que contribuiu para suas mortes. Quanto se sabia sobre tudo isso nos anos 1920? A compreensão da biologia e doenças infecciosas havia começado nos anos 1920, mas não era conhecido por arqueólogos. E quando Carter
Carnarvon e Mace entraram na tumba e trabalharam naquele espaço, os riscos em que eles pensavam eram as diferentes autoridades e seus concorrentes que poderiam encontrar a tumba, em vez de serem expostos a algo biológico como um patógeno em potencial. Então Howard Carter estava errado. Restos mortais em tumbas do Egito Antigo contêm patógenos potencialmente letais. 100 anos depois, é impossível provar que Carnarvon, Gold e Mace foram vítimas do Aspergillus. O Egito, nos anos 1920, era repleto de doenças. Mas, para mim, parece uma coincidência fascinante que os 3 homens tenham contraído infecções pulmonares após entrar na tumba de Tutankhamon. E nós talvez finalmente tenhamos uma explicação científica para a maldição do rei Tutankhamon. Para o supervisor de escavação Mahmoud, cujo tataravô escavou a tumba de Tutankhamon, o risco de abrir sepulturas antigas não é uma surpresa. Você usa luvas, usa máscara e não se barbeia. Não se barbeia? Não precisa ter se barbeado por 3 a 4 dias antes de começar a trabalhar. Precisa de 3 a 4 dias antes de começar a trabalhar. É, porque dizem, assim como meu pai aprendeu com meu avô, que se você se barbear e tiver algum corte, pode entrar algo no sangue. Um micróbio, Como alguma coisa um pode micróbio. entrar no corte. Mesmo um micróbio, algo assim pode te matar. Mas na época do Carter, eles não faziam isso. Pois né? não acho que eles faziam isso. Carter continuou a trabalhar na tumba de Tutankhamon por uma década, enquanto a história da maldição só crescia. Ele observava enfurecido a imprensa criar histórias ainda mais incríveis. E conforme os anos passavam, ele os enfrentou da única forma possível: trabalhando obsessivamente. Carter era perseverante. É de se admirar. Ele foi totalmente consumido por sua atividade profissional. Estima-se que havia 5.300 objetos naquela tumba. Colocaram todos os obstáculos no caminho de Carter para que ele não terminasse a tarefa de registrar esses objetos, e ele assumiu a missão de tirá-los dali, fotografá-los e conservá-los. E nós, 100 anos depois da descoberta da tumba, temos que reconhecer o quanto devemos a ele. Se havia uma maldição, para Carter era uma maldição de obsessão. Uma obsessão que não parou mesmo após ele passar 10 anos escavando a tumba de Tutankhamon. Ele ficou focado em encontrar o local de sepultamento de uma figura ainda maior da história mundial: Alexandre o Grande. Em 1932, as escavações de Carter no Vale dos Reis foram concluídas. Mas sua obsessão por caçar tumbas não havia diminuído. E ele foi atrás de um prêmio ainda maior: a tumba de Alexandre o Grande. Eu acho que isso mostra um aspecto muito interessante e pouco conhecido dos últimos anos da carreira de Carter. Todos nós sabemos que ele fez sua grande descoberta no Vale dos Reis, mas o que não é tão conhecido é que Carter aparentemente não ia parar ali. Isso nos diz: o Sr. Howard Carter, que descobriu a tumba de Tutankhamon, está convencido de que Alexandre o Grande foi enterrado na Alexandria. Ele espera procurar a tumba ao conseguir os recursos necessários. Alexandre o Grande era um rei da Grécia Antiga, que construiu um dos maiores impérios da história. Então, Howard Carter é, basicamente, o responsável pela maior descoberta do século. E decidiu que isso não era o bastante. E ele queria procurar Alexandre o Grande. Várias fontes alegam que Carter
sentia que sabia que a tumba de Alexandre o Grande seria encontrada. Eu imagino, por conhecer muitos arqueólogos, que seja estranho que um deles encontre algo muito grande e diga: beleza, já chega. Não tem um que diga: acabei. Eles não param. Então, talvez de certo modo, ele seja um apostador arqueológico e nós sabemos que parte de ser um apostador é que é difícil parar, mesmo quando você ganha. Então, sim, talvez ele tenha pensado que jogaria o dado mais uma vez, sabe? Eu consegui isso, mas tenho que ganhar mais. Dessa vez, Carter não teve tanta sorte. Ele nunca teve a chance de procurar por Alexandre. E apesar de descobrir Tutankhamon, conforme os anos passaram, a glória se dissipou. E ele nunca recebeu o reconhecimento merecido. Se você ler tudo que foi escrito sobre ele, se você ler tudo que o Carter escreveu sobre ele mesmo, você percebe que ele era um indivíduo muito isolado e solitário. E ele nunca pôde relaxar sob o holofote da glória pelo que ele fez. Ele nunca foi recebido pela realeza, nunca foi convidado para um evento de tapete vermelho. Ele sempre foi colocado de lado. Howard Carter é uma figura muito trágica. Uma figura que talvez devesse ser mais lamentado do que é. Esse é um indivíduo cuja fama está por toda parte hoje. Mas durante sua vida, ele nunca desfrutou dela. E quando ele morreu, praticamente ninguém participou do seu enterro. Howard Carter morreu no dia 2 de março de 1939. Os jornais reportaram apenas 5 pessoas no funeral. Esse era um homem famoso por descobrir uma tumba cheia de tesouros. Mas esse é o seu local de sepultamento. É bem modesto, na verdade. Só tem escrito Howard Carter, egiptólogo, descobridor da tumba de Tutankhamon. Mas, na verdade, isso combina com a forma como ele vivia. Howard Carter não era um exibicionista, ele sempre foi um excluído. Mas ele tinha muitos outros atributos e qualidades. Ele era determinado, não desistia, ele era totalmente obcecado por detalhes. E foi essa combinação que levou ele de volta ao Vale dos Reis quando todo mundo tinha desistido, para descobrir a tumba que transformaria completamente a arqueologia. No século após a abertura da tumba de Tutankhamon, essa descoberta brilhante aumentou o nosso fascínio e a nossa obsessão pelo Egito Antigo. Hoje em dia, o mofo tóxico finalmente oferece uma explicação científica plausível para as mortes que outrora eram atribuídas à maldição de Tutankhamon. Mas sua tumba teve um legado muito maior do que essa lenda obscura. A tumba de Tutankhamon é uma carta de amor à arqueologia, à exploração, à descoberta e à arte. É algo que a maioria de nós sonha em encontrar, mas sabe que provavelmente nunca vai acontecer. Mas a tumba de Tutankhamon é prova do que é possível. Ela existe. E, portanto, é a razão por que arqueólogos todos os anos partem deserto adentro. Graças à obsessão de Howard Carter, uma nova geração procura por maravilhas para compreendermos. E assim, em toda a escavação, talvez, e só talvez, a próxima grande descoberta pode estar logo abaixo da areia. Versão brasileira Drymark.